Meus amados irmãos, a paz do Senhor. A partir de agora entra no ar o programa Missões em Foco, pela rede Semadema, uma conexão de canais de redes sociais que conectará você às missões. E no programa de hoje nós teremos a participação do pastor Jackson Douglas, secretário de Missões da AD em São Luís, com a reflexão bíblica missionária. Receberemos o pastor Mateus Jucá com as notícias do campo missionário. E eu estarei entrevistando os pastores Gilmar Araújo, da AD em Santa Rosa, Eugênio Barros, e também o pastor Levi Machado, da AD em Santana, ambos promotores de missões da Semadema, para uma entrevista sobre o tema Mobilização Missionária 2020 em tempos de pandemia. A missionária Yala Diniz nos trará o clamor missionário pela rede de oração por missões do Maranhão, trazendo até nós as necessidades do campo missionário, para que juntos possamos fazer um grande clamor a Deus. E você que já nos acompanha nesta noite, eu quero convidá-lo para que se inscreva no nosso canal no YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê aí o seu joinha, para que você receba aí as nossas notificações. Você que ainda não nos segue na nossa página no Facebook, na nossa fanpage, nos siga para que você receba de primeira mão as notícias do campo missionário. Também você que ainda não nos segue pela nossa página no Instagram, passe a nos seguir e acompanhe aí o dia a dia do trabalho missionário. E agora nós estaremos num bate-papo com você aí no nosso chat. Tanto pelo YouTube como pelo Facebook, a gente vai estar, eu e a minha equipe, entre um quadro e outro, interagindo aí com você, atualizando aí as informações, né, acerca do trabalho missionário. Então entre agora no nosso chat, vamos juntos aí conversar sobre esse tema, que é o tema mais palpitante da igreja na terra, a obra missionária. E agora vamos receber o pastor Jackson Douglas, ele que é membro do Conselho de Missões das Assembleias de Deus no Maranhão e é o secretário de Missões das Assembleias de Deus em São Luís. Pastor Jackson Douglas, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Missões e Foco e a partir de agora a reflexão bíblica missionária com você. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu, pastor Jackson Douglas, quero neste momento agradecer a Deus pela oportunidade que me é dada para dar uma palavra a todos vocês nesse tempo de mobilização missionária realizado pela Semadema, que é a Secretaria de Missões da nossa convenção, a nossa secretaria que é liderada pelo pastor Francisco, a nossa convenção, a quem saúdo inclusive, nosso presidente, pastor Pedro Aldir Damasceno. Eu quero nesse momento fazer a leitura de um texto sagrado que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. O texto diz assim: mais uma vez, ele disse: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Amém. O contexto aqui do Evangelho de João, nós sabemos, após a ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos, com receio de represálias, e de perseguição, estavam ali naquela caverna, e Jesus aparece, passando pela parede daquela caverna, fica no meio dos discípulos, dá essa saudação e renova o mandato de evangelismo e missões mundiais, dizendo esta frase: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Essa porção bíblica ela é muito importante porque ela fala que Deus está em missão. E nós, obviamente, estamos em missão com Deus. Não tenho dúvida de que vivemos num cenário de realidades e expectativas. Em nossa volta, notícias sombrias e apocalípticas surgem a todo instante. As incertezas assombram o cotidiano da humanidade, que atônita se serve de todos os recursos acessíveis
para contornar as circunstâncias, debelar a dor e alcançar o alívio para tanto sofrimento. Diante disso, a pergunta mais recorrente é onde Deus está em meio a tudo isso? Como compreender sua vontade e propósito? De imediato, devemos afirmar que Deus está no controle de tudo. Os seus atributos, como sempre, concretizam os seus desígnios e nada altera o seu propósito. Não haverá jamais uma notícia tal como Deus não se importa ou estamos entregues ao acaso. Tudo acontece de modo em que seu propósito eterno caminhe para a consumação. Deus está em missão. A missão, antes de ter uma conotação humana que fala da tarefa da igreja, antes de ser da igreja, é de Deus. Esta perspectiva nos guarda contra toda atitude de autossuficiência e independência na tarefa missionária. Se a missão é de Deus, então é dele que a igreja deve depender na sua participação na tarefa. Isto implica numa profunda atitude de humildade e de oração para a capacitação missionária. Por outro lado, se a missão é de Deus, temos a segurança de que é Deus quem está comandando a expansão do seu reino, nos seus termos, e isto nos dá a plena convicção de que ele realizará os seus propósitos. Deus está agindo de fato. Ele intervém na história para realizar seu propósito na terra. Basta observar as páginas da Bíblia que perceberemos ao longo dos fatos ali registrados que Deus está agindo para cumprir sua vontade. E qual é o seu propósito? Qual é a sua vontade? Revelar-se ao homem para que seu nome seja glorificado, seu reino seja estabelecido e o mundo seja reconciliado com ele através de Jesus Cristo. Foi por meio de Jesus que Deus revelou o seu amor e propósito de reconciliar consigo mesmo o mundo por meio, é claro, da encarnação, crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo. Já no Novo Testamento, o povo de Deus, a igreja, é o instrumento de Deus para cumprir sua missão de abençoar todos os povos da terra. A igreja é a agência de Deus na terra. Ela foi deixada por Jesus como seu instrumento para levar o evangelho a todos os povos da terra. Textos como ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, não é de hoje conhecido pela igreja, que mostra, portanto, esse papel. Não é que Deus tem uma missão para a sua igreja, e sim que ele tem uma igreja para a sua missão. Deus está trabalhando o tempo todo, até mesmo no fim dos tempos, trazendo essa revelação para a reconciliação de todos os povos. Quando essa missão for cumprida, será a mais completa expressão de louvor a Deus através dos homens, bem como a mais plena revelação do amor de Deus. E olha só, Deus envolveu o seu povo nessa obra, operando por meio da sua igreja, que somos nós, para a realização do seu propósito divino. Quando Deus estava pronto para julgar o mundo, ele veio até Noé. Quando ele estava pronto para separar um povo, ele chamou Abraão. Quando Deus quis libertar o povo de Israel, ouvindo o seu clamor, ele chamou Moisés. Deus agora estabelece um relacionamento com a igreja através de Jesus Cristo e nos convida a trabalhar com ele. Jesus, por meio de sua vida, mostrou sempre que esteve na obra de Deus ao lado do Pai. Ele anunciou que viera não para fazer a própria vontade, mas a do Pai que o enviara. Portanto, essa é a sua vontade. Você não precisa esperar para descobri-la. Nós somos súditos do reino e Cristo é o Rei eterno. Fomos chamados para ser parceiros de Cristo, o nosso Rei.
Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A consciência de Jesus quanto a quem o enviou e para onde foi enviado clarifica, cimenta o que ele veio fazer aqui. Uma missão, uma mensagem de amor e um propósito redentivo. Nesse entendimento, Jesus envia a sua igreja do mesmo jeito que fora enviado. Logo, a igreja não tem outra missão senão a continuidade da missão de Cristo e anunciar o nome de Deus, o seu reino e o seu propósito redentivo. É claro, Jesus foi obediente à sua missão. Preciso dizer também que a igreja primitiva foi fiel em sua missão. E nós, como igreja atual, temos sido fiéis, ou a igreja de hoje tem sido fiel a essa missão? Eis aí a missão da igreja. Chegou a hora, mais do que nunca, em que a igreja deve adorar a Deus, completando a missão de Deus na evangelização mundial. Na verdade, missionário devemos ser todos nós. O chamado é para todos. Como disse um missiólogo, ser missionário é tarefa de alguns, mas fazer missões é tarefa de todos os cristãos. Você e eu, nós, a Igreja de Cristo. Já foi dito certa vez que Deus não tem uma missão para a sua igreja, e eu repito mais uma vez, mas uma igreja para a sua missão. E nós somos essa igreja para a missão de Deus. Seu propósito para a igreja, portanto, não pode ser separado de seu propósito para o mundo. A igreja somente é entendida corretamente quando for vista como o sinal do reino universal de Deus na terra. Ela não é em si mesma o reino, mas é sua manifestação e forma. A igreja é testemunho de Cristo no mundo. Ou então, não será a igreja obediente a Cristo. Ela é a luz do mundo, sal da terra. A igreja é também um meio pelo qual Deus leva a efeito seu propósito missionário. A mobilização realizada pela SEMADEMA, Secretaria de Missões, da nossa convenção, objetiva contribuir nesse afã, continuar fazendo missões até os confins da terra. E nós podemos ir mais longe. A glória de Deus sobre nós rejuvenesce, nos dá força para que sigamos adiante e alcancemos as metas. Temos uma tarefa ainda inacabada e Deus conta conosco. Ele não tem outra igreja para enviar. Nós fomos enviados para completar esta obra. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Participe da mobilização missionária realizada pela SEMADEMA. Contribua, ore de forma intercessória para que Deus manifeste a sua glória através de nós, a sua igreja, e o mundo conheça a beleza e a grandeza do seu grande amor revelado em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para dar a salvação à humanidade. Deus te abençoe, te guarde no seu infinito e poderoso amor. Amém. E agora estamos prontos para receber as notícias do campo missionário. E nós vamos receber pastor Mateus Jucá nos trazendo as notícias direto do campo missionário. Pastor Mateus Jucá, Pai do Senhor, seja bem-vindo. E com você agora, as notícias do campo missionário. A paz do Senhor, pastor Francisco de Assis, a paz do Senhor a todo o povo de Deus, amante da obra missionária. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos aqui em mais um programa Missões em Foco pela nossa rede SEMADEMA. E no quadro de hoje, Notícias do Campo Missionário, estaremos trazendo as boas notícias missionárias ali do campo de Jiquiri, onde estão atuando o missionário pastor Geazi Alves do Nascimento, a missionária Edielda Chagas, que juntamente com a sua família, auxiliando ali o pastor Raimundo Damasceno, presidente do campo, estão desenvolvendo o ID do Senhor Jesus Cristo. Missionário Geazi, a paz do Senhor, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco
no programa Missões em Foco, para trazermos as excelentes notícias do que o Senhor Deus está fazendo através da sua vida, da sua família, aí no campo de Jiquiri. Missionário, como estamos falando sobre notícias do campo missionário, não poderia deixar de ser, nós queremos primeiro de tudo saber as notícias a respeito do Senhor e da sua família. Como vocês estão? Estão bem? Estão com saúde? Como vocês estão nesse momento aí no campo missionário de Jiquiri? A paz do Senhor, pastor Mateus, a paz do Senhor, Semadema. Para nós é uma alegria estar participando do quadro Missão em Foco. Nós queremos informar a todos que nós estamos bem, estamos em um novo campo de Jiquiri, chegamos há poucos meses, mas graças a Deus estamos bem, a família está bem, bem de saúde, bem mentalmente e bem espiritualmente. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos tem preservado para a glória do seu nome. Então só temos a agradecer a Deus e dizer que estamos muito bem, sendo bem cuidado pela Semadema e também pelo nosso pastor presidente, pastor Raimundo Damasceno. Pastor Geazi, muito obrigado pelas boas notícias que o Senhor nos traz, notícias que nos deixam felizes por sabermos que o Senhor e que sua família estão bem aí em Jiquiri. Missionário, agora nós gostaríamos de saber do Senhor como é que é o campo missionário onde o Senhor está trabalhando, desenvolvendo o ID de Cristo. Nos fale sobre as características locais, como está se dando a interação entre o Senhor e as pessoas aí dos povoados, da região, onde o Senhor está desenvolvendo as ações missionárias. Como o Senhor está sendo recebido aí pela sua família, você que chegou aí há pouco tempo, nos fale sobre esse local onde o Senhor e sua família estão fazendo a obra missionária. Querido, mais uma vez nós nos alegramos de estar passando para Semadema as nossas informações sobre o novo campo de trabalho. A nossa chegada muito boa, fomos bem acolhidos pelo povoado, pela igreja. A região em que estamos é uma região muito boa, muito produtiva, as pessoas, as famílias muito acolhedora, então fomos bem aceitos, graças a Deus. E os desafios, trabalhos, né, que nós realizamos, têm sido grandes os desafios, pois o campo é um pouco grande, tem algumas comunidades que os desafios são maiores e nós estamos diante dessa peleja, desse embate, mas confiando no Senhor e crendo que será realizada da melhor forma possível o trabalho do Senhor. O senhor que trabalha aí no contexto do projeto missionário 5% em todo o Maranhão, quais são os principais avanços que a obra do Senhor tem obtido a partir da sua atuação como missionário da nossa Secretaria de Missões? Nos fale sobre as principais conquistas do reino de Deus aí, o que Deus tem feito através da sua vida e da sua família, quais são os principais resultados que o Senhor já pode apresentar, apesar de estar atuando aí há relativamente pouco tempo. Nos deixa aí notícias maravilhosas a respeito do que Deus já tem feito através da sua vida e da vida da sua família. Nesta pandemia, um dos nossos desafios é manter o trabalho em pleno funcionamento, devido às dificuldades, o medo, o temor das pessoas. Mas graças a Deus, a gente manteve a igreja aberta, sempre pronto a acolher as pessoas. E nós temos visto Deus agir de forma gloriosa. Muitas vidas nesse período aceitaram a Cristo. Às vezes, pela manhã, na campanha de oração, a gente estava, as pessoas procuravam
a gente para aceitar a Cristo, reconciliar. Então grande foi o avanço da obra de Deus neste campo. Visitando as famílias, né? Eu juntamente com meu esposo, o pastor Damasceno, a irmã Ciene, a gente sempre levando uma palavra de conforto às famílias, aconselhando, ajudando, orando, e Deus está fazendo grandes milagres. Então Deus tem feito coisas grandiosas, tem salvado muitas vidas, não dá para ser preciso aqui a quantidade de pessoas, mas foram umas 20 pessoas para lá, nesse curto período em que estamos aqui e diante dessa situação em que o país está vivendo. Agora, nós temos outros desafios, né? Estamos agora com o discipulado aqui na sede e na congregação, né? As nossas congregações ajudando os novos na fé, ensinando a palavra de Deus, discipulando cuidadosamente os novos na fé, para que venham ter o conhecimento da palavra, venham ter uma fé mais alicerçada, mais firme na palavra de Deus. Então, nós nos sentimos gratos a Deus e felizes porque o Senhor tem estado à frente, tem nos orientado, tem nos guiado. E até aqui, nós podemos dizer que o Senhor nos ajudou. Muito bem, missionário, graças a Deus pelas grandes conquistas, muito importantes avanços que o Reino de Deus já tem obtido aí em Jiquiri, através do trabalho do Senhor, desenvolvido pela Igreja do Senhor, com o apoio da nossa Secretaria de Missões, através da sua pessoa e da sua família que estão aí a serviço da nossa Secretaria de Missões. Missionário, o senhor e a sua família constituem uma das muitas famílias missionárias que são apoiadas, sustentadas, enviadas pela nossa Secretaria de Missões das Assembleias de Deus do Maranhão, a SEMADEMA. E eu gostaria de saber do senhor nesse momento o que representa para o senhor fazer parte de um grupo tão seleto, de um povo tão especial, o povo que resolveu deixar tudo para trás, ouvir o ID de Cristo, atender ao chamado, cumprir o mandamento de Cristo de ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. O senhor está, como eu já disse, inserido no contexto do projeto missionário 5% em todo o Maranhão. E agora, deixe-nos para nós, o que significa para o senhor, o que representa para o senhor e para a sua família fazer parte do projeto missionário da nossa Secretaria de Missões. Amado, fazer parte da SEMADEMA para nós é um privilégio muito grande, pois temos a alegria de fazer parte desse grande projeto de Deus. Para nós que já há mais de 10 anos estamos na missão, a gente sabe quão difícil é a vida de um missionário, né? Mas a partir do momento que nós fomos adotados pela SEMADEMA, para nós Deus tem nos abençoado, Deus tem nos direcionado e até aqui nós temos tido o privilégio de ter os cuidados da SEMADEMA. Quero louvar a Deus pelo pastor Francisco de Assis, né, que foi quem nos adotou, quem nos indicou para o pastor Damasceno. Louvar a Deus pela vida do pastor Mateus Jucá também, que é quem tem auxiliado em todo esse processo. E para nós é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto. E nós só temos que agradecer a Deus, orar para que Deus continue agindo, para que Deus continue abençoando. E que esse projeto vá adiante e alcance mais vidas para a glória do nome do Senhor, porque é um projeto primoroso, grandioso, onde temos visto Deus agir na SEMADEMA, na vida dos missionários e através dos missionários também. Então, o SEMADEMA tem sido bênção para nós e bênção para muitas vidas também. Pastor Geazi, assim como faz com o Senhor, a SEMADEMA apoia dezenas de outras famílias missionárias
que atua no contexto dos nossos muitos projetos e ações missionárias desenvolvidas aqui no Maranhão, fora do Maranhão e também fora do Brasil. Para apoiar estas famílias missionárias, a nossa secretaria precisa de uma considerável quantidade de recursos financeiros. E esses recursos financeiros, na sua grande maioria, são provenientes da nossa mobilização missionária que nós realizamos ano após ano, aquela oferta onde a Semadema, juntamente com as igrejas parceiras ao longo de todo o nosso estado, passa um dia com Deus em favor do mundo. Como uma família missionária apoiada pela nossa secretaria, eu gostaria que você deixasse uma palavra a todo o povo de Deus que ama e que apoia a Secretaria de Missões das Assembleias de Deus no Maranhão, orando, contribuindo financeiramente, divulgando os nossos trabalhos. Deixe-nos uma palavra a respeito da importância da nossa mobilização missionária como evento de intercessão e contribuição para o financiamento dos nossos projetos e ações missionárias. O que o Senhor tem a dizer para o povo de Deus a respeito da importância desse trabalho que é tão relevante para o sustento das nossas ações e projetos missionários? Meus queridos, eu quero me dirigir aos amantes da obra missionária, aqueles que oram, aqueles que contribuem, aqueles que participam, aqueles que de alguma forma fazem a obra de Deus, a obra missionária. Muitas das vezes orando, chorando, contribuindo, ajudando de alguma forma. Então, eu quero dizer para você que a obra missionária é algo primordial em nossa vida, como crente, como servos, pois isso é um cumprimento da ordem de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então você vai através da oferta, você vai através da oração, você vai através da contribuição. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida e convidar você, continue orando, continue participando e continue contribuindo. Nós estamos aí bem próximo da nossa campanha, da nossa mobilização missionária, que é o que tem nos mantido neste campo. A sua oferta é importante para esta obra, a sua oferta é importante para nós. Hoje nós estamos aqui declarando, estamos bem, estamos com saúde, estamos bem fisicamente, mas eu quero lhe dizer que tudo isso é porque Deus, com sua infinita graça, tem nos alcançado e você com a sua oferta tem nos mantido assim. Então quero agradecer a Deus, quero agradecer a você e quero lhe dizer, não esqueça de ofertar para as missões. Oferte, faça parte desta mobilização, seja um parceiro, seja um semeador, seja um contribuidor, seja um missionário. Essas são as minhas palavras. E aos missionários que estão por aí, eu quero deixar o versículo da palavra de Deus encontrado em 2 Crônicas, capítulo 15, e o versículo 7, que diz: mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Então, esta é a minha palavra, e quero pedir a Deus que continue lhe abençoando, que continue lhe ajudando, para você nos ajudar a continuar produzindo para o reino dos céus. Que Deus nos abençoe eternamente. Amém. Pastor Geazir, muitíssimo obrigado ao senhor, à sua família, pela gentileza com que tem nos atendido, pelo trabalho que tiveram, porque eu sei que o senhor e a sua esposa gastaram praticamente o dia inteiro aí com esse trabalho de nos ouvir, de entender o programa, de fazer os vídeos, nos enviar para nós. Muitíssimo obrigado. Leve também o nosso abraço de gratidão ao pastor presidente aí do campo, o nosso companheiro de causa missionária, pastor Raimundo Damasceno. Nós agradecemos a vocês, pastor Francisco de Assis. Esse foi o quadro de hoje, Notícias do Campo Missionário, e nós agradecemos a todo o povo de Deus pela companhia no programa Missões em Foco, lembrando a todos que dia 5 de julho nós teremos a grande mobilização missionária do Maranhão,
no modelo online, transmitido ali do nosso escritório em São Luís. A paz do Senhor a todos, Deus continue nos abençoando e nos usando para o bem da obra do seu reino. Meus amados irmãos, depois de ouvirmos as maravilhosas notícias do campo missionário aí com o pastor Mateus Jucá, essas notícias que alegram os nossos corações, agora nós vamos para o quadro Entrevista Missionária. E no programa de hoje nós vamos receber os muito dignos companheiros, pastores, promotores de missões, pastor Levi Machado, pastor presidente da Assembleia de Deus em Santana, no Maranhão, e promotor de missões da promotoria no Baixo Parnaíba, na região de Tutóia. Também vamos receber o pastor Gilmar Araújo, promotor de missões da promotoria de Senador Alexandre Costa e pastor presidente da AD em Santa Rosa, Eugênio Barro. Pastor Levi, a paz do Senhor, é um prazer lhe receber aqui no Missões em Foco. Seja bem-vindo ao nosso programa para essa entrevista. Pastor Francisco, eu lhe cumprimento também com a paz do Senhor, como também todos os internautas do programa Missões em Foco. Pastor Gilmar, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao Missões em Foco. É um prazer lhe receber aqui para essa entrevista. Meu pastor, a paz do Senhor, é uma alegria nossa estar participando desse programa relevante para a nossa Semadema. Graças a Deus que estamos felizes com essa participação. Muito bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista discutindo um tema muitíssimo importante. A gente vai falar sobre a mobilização missionária 2020 em tempos de pandemia. E nós estamos com dois grandes homens de Deus que têm feito um relevante trabalho ao reino de Deus no movimento missionário maranhense e, com certeza, a participação destes dois nobres companheiros vão contribuir muito com o nosso programa e com o nosso movimento missionário. Pastor Gilmar Araújo, me fale um pouco sobre a sua experiência de participar ativamente do movimento missionário maranhense como promotor de missões. A experiência, para mim, do meu ministério pastoral é a melhor que eu já pude participar. Até mesmo nós entendemos pela palavra do Senhor que o objetivo máximo da igreja é fazer missões. E é exatamente o que eu gosto de fazer. Eu me sinto realizado em realizar esta grande obra que é motivar as igrejas da nossa região a fazer a obra missionária. Me sinto feliz quando eu saio visitando os colegas da região, levando todo o material da Semadema, divulgando os trabalhos relevantes que essa secretaria faz no Maranhão e fora do Maranhão, até no exterior. Isso nos faz felizes porque nós nos sentimos úteis no reino do céu. Então, para mim, missões é o trabalho mais importante da Igreja do Senhor aqui na Terra. Não pode ser deixado de lado, pelo contrário, devemos investir tempo, dinheiro, oração, esclarecimento do valor desta obra para os nossos amados irmãos. É assim que eu me sinto. Eu me sinto importante nesse trabalho do Senhor, falando sobre a obra missionária, que é dever de todos os cristãos salvos por Jesus. Muito bem. Pastor Levi Machado, você é um dos promotores de missões que tem absolvido a visão missionária implantada pela Semadema no desenvolvimento dos projetos missionários. E você tem estado conosco desde o princípio dessa caminhada. O que representa para você a mobilização missionária? Antes de tudo, pastor, é muito gratificante fazer parte desse projeto, fazer parte dessa família Semadema e dessa mobilização missionária que hoje já é para nós, assembleanos, para nós, povo de Deus aqui no estado do Maranhão,
é um projeto que não tem como mais retroceder, né? Tem dado muito certo, e esse projeto tem alavancado a obra missionária aqui no estado do Maranhão e no Brasil e no mundo. Então, para nós, realmente é satisfatório participar desse projeto. Muito bem. Pastor Gilmar Araújo, nós sabemos que vivemos um tempo atípico na nossa história. Nós fomos surpreendidos por uma situação inusitada e que trouxe profundas mudanças nas nossas rotinas. E uma situação como essa, em linhas gerais, ela traz desafios e, de certa forma, também oportunidades. Quais os desafios e expectativas para a mobilização 2020 aí na sua promotoria, nesses tempos de pandemia? Pastor, a expectativa, no meu ponto de vista, não é negativa. Levando em consideração que a maioria dos campos da região de zona rural estão funcionando com restrições, mas o povo são encorajados, estão congregando. Então, são poucas as igrejas, poucos os campos que não estão tendo a liberdade que a maioria está, né? Nessas, por enquanto, há uma certa dificuldade. Até mesmo criou-se na mente das pessoas um certo medo, devido a esse noticiário que mais afrontava do que dava informação. Dá para fazer, e a gente está conseguindo, né? Já começamos aqui na nossa região, na nossa promotoria, e inclusive vamos dar continuidade. Agora, sábado, vamos fazer em uma área missionária de Santa Maria. Domingo iremos fazer na Igreja do Socorro, Pastor Wilson. E no próximo domingo iremos fazer no campo de Pau Ferrado, e só 2 igrejas na nossa região que estão com restrições muito fortes, que ainda não podemos fazer. Mas o restante está tudo muito bem, graças a Deus. A gente tem conversado, dialogado com os colegas, com a igreja, que eu estou há muito tempo nessa região, tenho já uma boa amizade, tanto com os cristãos das igrejas, quanto com os pastores. Então, para nós vai dar para superar essa crise terrível aí que mais afetou as igrejas das grandes cidades, né? Mas nas zonas rurais, graças a Deus, vai dar para fazer muito bom em nome do Senhor Jesus. Estamos certos disso. Amém, graças a Deus. Pastor Levir Machado, nós sabemos que o cenário é muito diversificado. Nesse presente momento, há lugares com ampla liberdade, que os trabalhos já estão funcionando quase que normal, em algumas regiões de zona rural, até mesmo normalmente, mas há muitas regiões que as limitações ainda são muito grandes. E há região, nesse momento, por exemplo, que ainda está vivendo uma situação de lockdown. Quais os desafios e expectativa aí dentro da sua realidade, no Baixo Parnaíba, para essa mobilização 2020 aí nesses tempos de pandemia? Pastor Francisco, eu acho assim que o desafio da mobilização 2020 era justamente fazer chegar o material às mãos do povo, né, dos irmãos. E isto já foi feito. Então, eu acredito que os pastores, eles entenderam perfeitamente a situação, não recusaram fazer a mobilização nas suas igrejas, e todos já divulgaram e já distribuíram o material. Então, agora, eu acredito que a expectativa é que nós teremos, sim, um bom retorno da mobilização 2020, tanto na questão da participação dos irmãos no dia 5, num dia de oração e jejum, como também na oferta do culto à noite. Eu acredito que Deus vai nos surpreender, mais uma vez, na nossa mobilização missionária. Muito bem. Pastor Gilmar Araújo, nós sabemos que a mobilização missionária ela vem com uma proposta de programação.
é um dia com Deus em favor do mundo e com uma proposta muito especial que foca nos dois principais grandes desafios missionários do Maranhão em linhas gerais. Me fale um pouco sobre a importância dessa programação para o movimento missionário maranhense, para as igrejas que recebem e realizam na íntegra essa programação. Pastor, essa programação é de relevante importância por conta que ela une o povo em torno da oração, do jejum, pela obra missionária. Eu até quero elogiar e louvar a Deus, porque depois que foi adotado esse estilo aí, de um dia com Deus, através da oração, do louvor, a gente vê que as igrejas vieram a conhecer melhor o valor da nossa oração, o valor da participação de todos em favor da obra missionária. E a minha expectativa é que essa é a melhor coisa que já foi criada. Como o senhor mesmo é um defensor da oração, do valor que a oração tem, então as igrejas já estão acostumadas, nesta data, tirar esse dia para fazer esse evento maravilhoso que é jejuar, orar, consagrar em favor de Deus pela obra missionária. Então, as expectativas são maravilhosas. Para mim, tem dado um grande resultado na minha região. Já é um programa que todos já estão sabendo, a gente começa a divulgar cedo, para nesse dia todas as igrejas, algumas fazem adaptações de acordo com o contingente de membros, mas todas realizam em nome do Senhor Jesus. Aqui na nossa promotoria, claro. Muito bem, pastor Gilmar. Pastor Levi Machado, que palavras você deixa aí para os nossos líderes e igreja para este momento atípico que estamos vivendo? Sabemos dos desafios, em alguns locais as igrejas tiveram grande perca de receita, mas que palavra você deixa para os nossos líderes e igreja diante desse momento de necessidade e, ao mesmo tempo, de darmos continuidade à obra missionária, visto ser a obra missionária a obra prioritária da igreja? É avançar e não recuar. Porque a igreja, como nós sabemos aqui no nosso Brasil, nunca tinha passado por uma situação como essa. Então, eu acredito que é uma experiência única, ímpar, para todos os líderes, conduzir a igreja numa situação como essa. Isso vai requerer de cada um de nós mais espiritualidade, uma vida mais fervorosa, mais oração, mais fé, mais busca de Deus. Eu acredito que está na hora de nós nos colocarmos mais na dependência de Deus, deixarmos de lado as indiferenças, deixarmos de lado, por que não dizer, até as estratégias puramente humanas e buscar com oração e jejum as estratégias do céu, porque não existe assim uma estratégia que dê certo em todos os campos, em todas as igrejas. Eu acredito que cada pastor, cada líder, com a sua intimidade, com a sua comunhão com Deus, ele vai receber de Deus uma inspiração, ele vai receber de Deus uma orientação, e na hora que ele aplicar essa estratégia, essa inspiração de Deus, as coisas vão fluir, o trabalho vai acontecer, a obra missionária ela vai dar um grande salto, eu tenho certeza disso. Muitas almas irão se render aos pés do Senhor Jesus Cristo e nós cantaremos o hino da vitória. Então, a minha palavra de incentivo aos pastores é não esmorecer, é não pensar negativo, é não pensar que não vai dar certo, mas nos voltarmos para a presença do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele nunca nos deixou, nunca nos abandonou, e não é nesta hora que nós estamos mais pensando que ele vai nos abandonar, de jeito nenhum. Então, a palavra de incentivo que eu deixo aos nossos companheiros é avançar, avançar e avançar em nome de Jesus. Muito bem. Pastor Levi Machado, eu quero lhe agradecer penhoradamente pela participação
aqui no programa Missões em Foco, com essa entrevista tão importante, falando desse tema de tanta relevância para o momento, Mobilização Missionária 2020, em tempos de pandemia, visto que estamos aí às portas, né, desse grande evento, 5 de julho, domingo, 5 de julho, onde vamos estar juntos no Dia com Deus em favor do mundo, né? Então, muito obrigado por sua participação. Pastor Gilmar Araújo, quero agradecer sua participação aqui no Missões em Foco. Que Deus abençoe você, a igreja, sob os seus cuidados pastorais. Deus abençoe, caros companheiros, e nós estamos muito agradecidos pela participação dos amados no nosso programa deste sábado. Agradeço pela oportunidade, que Deus continue abençoando o senhor, continue abençoando a todos nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa equipe, essa instituição, Semadema, para o senhor a todos. Amém. Foi um prazer participar dessa reunião. Muito bem, você que está aí acompanhando Missão em Foco deste sábado, 27 de junho, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que estamos às vésperas da nossa mobilização missionária. E você que está com a gente aí no bate-papo, no nosso chat, nós estamos à disposição para lhe passar aí as informações dessa grande programação. E eu quero lembrar a você que este ano é um ano atípico e também de uma programação nova. A Semadema vem com novidades esse ano no que diz respeito à programação da mobilização missionária. A mobilização missionária tem como programação, ou como proposta de programação, um dia com Deus em favor do mundo. E a proposta é um dia de oração e jejum por missões, onde a Secretaria de Missões envia para cada igreja e também para os irmãos individualmente, via WhatsApp, por nossas redes sociais, os objetivos de oração para esse dia de oração. São mais de 30 objetivos de oração dentro do contexto da missão. E durante todo o dia, você pode estar clamando a Deus por esses objetivos. E a nossa proposta é que as igrejas estejam abertas durante todo o dia, aonde a mobilização já estiver acontecendo de forma presencial, nas igrejas que já estão funcionando. E aonde as igrejas ainda, os templos não estão funcionando para cultos normais, ou pelo menos para programações alternativas, você em casa pode participar, fazendo a sua consagração, o seu jejum, oferecendo em favor da obra missionária. E você pode estar pegando esse encarte de oração aí, da nossa rede de oração, e estar junto conosco durante todo o dia em oração, clamando a Deus. E eu quero, desde já, convidar você para participar também da nossa programação online. A Semadema vai estar com 7 horas de programação ininterrupta nas redes sociais. De 10 às 17 horas, eu e a equipe Semadema vamos estar na central da Semadema, na nossa base ali em São Luís, com uma estrutura de trabalhos para atender você, aonde estaremos com uma vasta programação, com a participação dos nossos missionários, com a apresentação dos nossos projetos, com a participação de convidados do contexto internacional, com a participação de grandes líderes da Assembleia de Deus no Maranhão, com a participação de cantores que estarão louvando a Deus nesta programação. E nós vamos estar interagindo com você durante todo o dia 5 de julho, pelas redes sociais, pelos nossos canais no YouTube, Facebook e Instagram. E desde já, eu convido você para participar com a gente nesta grande programação. Você também poderá estar dando a sua oferta missionária nesta mobilização de forma online. Nós vamos estar com uma plataforma para atender você naquilo que Deus colocar no seu coração, para você estar contribuindo nesta grande mobilização de 5 de julho. Então, agende aí, 5 de julho, das 10 às 17, uma grande programação
para você nas redes sociais. Eu, pastor Francisco de Assis, pastor Mateus Jucá, pastor Gilberto de Jesus, irmão Anderson Cavalcante, missionária Sueli, estaremos à frente de uma grande programação que com certeza vai abençoar a sua vida. E agora nós vamos receber a missionária Yala Diniz com o quadro Clamor Missionário pela Rede de Oração por Missões. Missionária Yala, seja bem-vinda ao Missão em Foco deste sábado, 27 de junho de 2020. Traga-nos as informações, os pedidos de oração dos nossos missionários, dos nossos obreiros, para que juntos clamemos a Deus num grande clamor missionário. Com você, missionária Yala. Paz do Senhor, pastor Francisco e a todos os ouvintes do programa Missões em Foco. Estamos aqui para mais um quadro de clamor missionário. E nesse momento eu convido você a ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Diante do cenário que estamos vivendo, muitas preocupações, ansiedades, dúvidas e incertezas, muitas vezes se tornam embaraços na nossa vida, coisas que abalam a nossa fé, coisas que nos desestabilizam diante da crise. E esse texto vem para nos abrir os olhos nesse sentido, para que nós possamos deixar todos os embaraços, todas as questões, todos os conflitos que nos rodeiam e que muitas vezes nos impedem de correr com paciência a carreira da nossa fé, de cumprir o nosso propósito e de se envolver com a obra do Senhor como nós devemos. Então, muitos desses embaraços podem nos dificultar de nos envolver com o reino de Deus, com o crescimento do reino de Deus. Eu digo isso porque nós estamos em um cenário de desafios em relação à obra missionária. E este cenário de crise pode deixar muitos apenas preocupados com o seu próprio bem-estar, em guardar a sua casa, a sua família, e isso é bom. Muito bom. Mas não podemos esquecer do campo missionário, da obra do reino de Deus, da colheita que também continua sendo feita. Por quem? Pelos nossos missionários, que precisam do nosso apoio, que precisam de mantenimento, que precisam das nossas orações, certo? E nesse momento, eu trago aqui para vocês alguns pedidos de oração. Nós possamos unir a nossa fé nesse momento, exercitar a musculatura da nossa fé para que ela cresça, para que possamos estar juntos colhendo os frutos dessa obra tão grande, que é a obra de Deus, que é a Missio Dei, ou a missão de Deus. O primeiro pedido é sobre a mobilização missionária. Você sabe, já tem sido muito falado nas redes sociais da Semadema, através do pastor Francisco, que tem feito um trabalho belíssimo na Secretaria Estadual de Missões, na Assembleia de Deus, e a mobilização missionária precisa ser realizada todos os anos. A partir dessa mobilização, dessa grande oferta para a obra missionária, que todos os projetos da Semadema são mantidos, e dentro desses projetos estão todos os missionários mantidos pela Semadema. Então, é uma mobilização em que a igreja precisa estar envolvida em peso. Todos nós, alguém pode pensar, mas o que eu tenho é tão pouco. Eu te incentivo a fazer um planejamento, a fazer diante de Deus um compromisso e pedir a Deus a possibilidade de ofertar com aquela oferta que está no seu coração. Quanto você deseja, com quanto você deseja abençoar, qual o seu desejo? Coloque diante de Deus agora o que está no seu coração. Senhor, eu desejo abençoar a obra missionária na mobilização dia 5 de julho com esta oferta. Eu não tenho este valor, mas o Senhor proverá. E Deus proverá, irmãos. Nós cremos que Deus proverá. Eu já fiz diante de Deus o meu compromisso
e eu ainda não tenho este valor, que eu me comprometi diante de Deus, e eu peço a Deus que até lá Ele me proporcione, e eu tenho fé e eu tenho certeza que Ele vai me possibilitar abençoar a obra. E alguém pode dizer, mas como você pode ter certeza? A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, eu não vejo, mas eu posso ter certeza. Porque Deus coloca dentro do meu coração esse anseio por abençoar a obra que é dele. Então, Ele honrará o propósito do seu coração. Em nome do Senhor Jesus, nós estaremos orando por isso. Então, faça esse propósito com fé. E no dia 5 de julho, nós teremos muito mais para abençoar a obra e ainda para abençoar a nossa família, em nome do Senhor Jesus. O segundo pedido vem do missionário Jonathan. Ele pede oração por uma família que se converteu ali no povoado, na área missionária Pirinã, em Pinheiro, certo? Essa área missionária é pastoreada pelo pastor João Felipe e também pelo pastor David. Então, o missionário Jonathan pede oração por essa família. A esposa se converteu, o esposo ainda não, os filhos também não. E ela tem dificuldade de ir ao culto por questões familiares, né? Está enfrentando dificuldades. E ele pede oração por essa mulher e por toda a sua família. O segundo pedido vem do missionário Edmilson de Souza, do campo missionário de Penalva, pastoreado pelo pastor José Rodrigues de Souza. O missionário Edmilson pede oração pela sua família, pois tanto ele quanto a sua esposa estão precisando fazer consultas e vão se mobilizar para estar vindo a São Luís. Nós pedimos oração pela saúde do missionário Edmilson, pela sua esposa, por toda a sua família. Eles não estão bem de saúde e eles pedem oração a toda a igreja para que eles possam ter a sua saúde restaurada, para continuarem trabalhando corajosamente na obra do Senhor. Então vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui de corações agradecidos diante de Ti, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Pai querido, nós colocamos diante de Ti esse grande desafio que é a mobilização missionária. Esse grande desafio, Senhor, de intercessão e de contribuição. Nós estamos crendo, Senhor, que a Tua igreja se levantará como coluna, como mantenedores da Tua obra, e a Tua obra continuará avançando. Não vai parar, pelo contrário, vai continuar crescendo, porque a nossa fé, Senhor, está em Ti, a nossa esperança está em Ti, meu Deus. E nós cremos que será a maior mobilização de todos os tempos, porque o Senhor faz milagre mesmo em tempos de crise. O Senhor trará mantimento em abundância para os Teus filhos, para que eles possam abrir a Sua mão e abençoar a Tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Honra o compromisso e o propósito que cada crente vai fazer de abençoar a Tua obra no dia 5 de julho, Senhor. E o compromisso que cada crente vai ter de interceder também. Será um dia com Deus em favor do mundo. Em nome de Jesus, Pai Santo, nós Te pedimos também pela vida do missionário Jonathan. Ele pede oração por aquela família que se converteu. Deus amado, que o Senhor venha fortalecer aquela mulher, que o Senhor venha restaurar a sua família, salvar toda a sua família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa também o trabalho do missionário Jonathan. Fortalece os braços, ergue, Senhor, ele naquele lugar, Pai, para fazer a Tua obra sem nenhum temor. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos também pelo missionário Edmilson, toda a sua família, ali no campo de Penalva, e que todos eles possam ser restaurados na sua saúde, e que eles possam sentir o bálsamo da cura. Em nome do Senhor Jesus, que eles possam agora sentir, Senhor, o Teu abraço, sentir, Senhor, a Tua presença gloriosa, restaurando a sua saúde, curando, Pai, de toda enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos também pelo pastor José Rodrigues de Souza,
que é o pastor presidente ali do Campo de Penalva, que o Senhor venha abençoar sua família, sua casa, que o Senhor venha abençoar cada crente ali naquela cidade, e que todos aqueles que estão ali, Senhor, envolvidos na tua obra, possam ser fortalecidos em nome do Senhor Jesus. Que o trabalho da mão deles possa ser multiplicado, que a tua igreja ali também possa se envolver, Pai, na mobilização dia 5 de julho. Em nome de Jesus, esse é o pedido do nosso coração e pela fé nós te agradecemos. Amém. Muito obrigada, pastor. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. E assim, meus amados irmãos, estamos chegando ao fim do programa Missões em Foco. E eu quero agradecer a sua participação conosco, que está conosco aí desde o início, acompanhando esta programação tão abençoada. Você que esteve aí com a gente no chat, nesse bate-papo legal aí, sobre esse tema que é tão palpitante e que vem do coração de Deus, que é a obra missionária. Meus irmãos, a obra missionária é algo imprescindível na vida da igreja. Diz-se que Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. E eu quero convidar você para estender a sua mão amiga ao movimento missionário nesse próximo dia 5 de julho, na grande mobilização missionária 2020. Você vai contribuir com uma oferta de amor para manter o movimento missionário por todo um ano. E eu quero convidar você para estar com a gente aí, quer nos nossos templos, pelo Maranhão afora, quer nos acompanhando nas redes sociais, das 10 às 17 horas desse domingo, 5 de julho, dia D das missões no Maranhão. É um dia com Deus em favor do mundo. E eu quero convidar você para juntos descermos na presença de Deus nesse dia tão importante. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine de milhares de justos em consagração, clamando juntos a Deus pelo mesmo objetivo. Van Holdenstaden, o fomentador do livro Intercessão Mundial, dizia: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Vamos orar e vamos permitir que Deus trabalhe e faça grandes coisas em favor do mundo em crise, deste mundo que tão desesperadamente precisa de Deus. Eu fico por aqui com o programa deste sábado. A todos, uma boa noite, um bom final de semana. Com fé em Deus, voltaremos no próximo sábado com mais um Missão em Foco. Até lá, em nome de Jesus.